No início de maio, na cidade mineira de Uberaba, uma menina de 14 anos de um colégio particular recebeu bilhete em sala de aula com uma sentença de morte. Segundos depois, foi assassinada a tesouradas por um colega da mesma idade. Longe de serem episódios isolados, essas ocorrências estão cada vez mais presentes no cotidiano das escolas brasileiras. Esse tema, que tem preocupado as famílias em todo o país, é o que nós vamos abordar a partir de agora no Sala de Visitas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, convidamos um especialista para discutir um tema importante para a nossa cidade. Eu sou a Elis Marina e hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre esses casos de violência com crianças e adolescentes, em grande parte alimentada pela crescente influência da internet no cotidiano infanto-juvenil. E para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a vereadora Janaína Pascoal, do PP. Olá, vereadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e para falar deste tema tão necessário e interessante. Eu agradeço a oportunidade, porque hoje nós vamos ouvir uma pessoa que vem quebrando paradigmas, na medida em que aborda esse fenômeno não sob a perspectiva da punição, ou seja, da reação, mas sob a perspectiva da prevenção, que é algo muito raro ainda no nosso país, né? E eu falo isso porque ministro as disciplinas Direito Penal, Criança e Adolescente e Segurança Pública na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E há muito tempo espero por encontrar uma pessoa com esse perfil. Quando vi a entrevista dele, estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Quando li a entrevista dele nos jornais, falei, eu preciso ouvir esse homem, a gente tem que conhecer melhor esse homem. E que bom que a senhora, então, trouxe esse convidado muito especial para fazer parte desta conversa. Ele que é um especialista, o doutor Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, e que lidera um trabalho pioneiro de prevenção à radicalização e ao extremismo violento online. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Elis. Oi, vereadora. Agradeço muito o convite. Todas as vezes que me convidam para tratar do assunto, eu vou, porque ele é extremamente importante. E talvez a maior importância ele esteja justamente no fato das pessoas não saberem do tamanho do buraco que a gente entrou. Muito bem, então nós lembramos também que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, no 2.4 da multiprogramação da TV Cultura, no portal da Câmara e também disponível no nosso canal do YouTube e redes sociais, no @Câmara São Paulo. E você que nos assiste, então, é o nosso convidado muito especial de honra para essa conversa. E para começar esse nosso bate-papo, vereadora, por que esse tema proposto é tão importante nesse contexto atual que vivemos? Veja, na verdade a importância é múltipla, mas eu gostaria que o doutor Fábio, ou Fábio, como ele prefere ser chamado, que ele pudesse falar com as pessoas que nos assistem neste momento sobre quais sinais podem dar um alerta para a mãe, para o pai, para os avós, para as pessoas que eventualmente estejam cuidando de uma criança, de um adolescente, de um jovem adulto, para os professores. O senhor conseguiria iniciar o nosso diálogo alertando sobre quais são os sinais? Eu posso, mas antes eu quero dar um passo atrás, eu quero falar o motivo pelo qual eu faço isso. Talvez a grande pergunta que a gente deva se fazer enquanto humano é aquilo que te motiva a fazer o que tu faz. Se o teu foco na tua vida for só dinheiro, é muito pouco. Porque a nossa vida humana ela é finita, ela precisa ter significado para ti, para os teus e para as pessoas no teu entorno. E muitas vezes a gente esquece o motivo pelo qual a gente faz o que faz. E umas 3 semanas, eu tive o meu memento mori. E a vida me mostra, naquele momento que a gente já começa a ir um pouco de apatia, a te jogar na cara o motivo pelo qual tu tem que fazer o que deve fazer. Eu estava indo dar uma palestra numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, chamada Colorado. Não é uma cidade, não é bem uma palestra, é uma capacitação. A gente fica quase 4 horas com as pessoas conversando, mostrando sinais. E naquele instante eu já estava com minha cabeça meio automática do que eu ia fazer.
basicamente, do que eu ia apresentar. Uns 15 minutos antes da palestra, antes da capacitação, um pai e uma mãe me procuram, dizendo, pô, é muito importante o que vocês estão fazendo, porque há 3 meses, por conta dessas coisas, meu filho morreu. Um menino de 13 anos de idade, um menino amado pela comunidade, um menino cheio de vida, foi vítima de sexo extorsão. E numa cidade pequena, religiosa, ele não conseguiu lidar com aquilo. E a maneira com que ele lidou foi tirando a própria vida. E aqueles pais, e eu falo isso porque os pais me autorizaram, como 2 grandes rochedos, começaram a dedicar aquilo que sobrou da vida deles em mola propulsora para ensinar outros pais a perceber o que estava fora do lugar com seus filhos, para que outros pais não passassem o que eles estão passando. E eu prometi para aqueles pais que esse menino não teria morrido em vão, ele seria o motivo pelo qual me levantaria todos os dias. E é o motivo pelo qual eu vim aqui também. Que bom. O que gravaram o menino e ameaçaram jogar nas redes, é isso? Só se eu puder, o que é esse fenômeno que... É o clássico sextorção. O menino recebe lá pelas tantas, no WhatsApp, uma mensagem de uma menina. Imagina, um menino de uma cidade pequena, com 13 anos de idade, com muita testosterona, com poucos recursos para lidar com a maldade humana. Eles começam a se corresponder picantemente, começam a trocar nudes. Como é normal nessa fase, não se deve fazer, mas acaba acontecendo. E é obviamente que o golpista começa a cobrar do menino valores e mais valores, senão espalha para todo mundo. E o menino não tinha recursos. Imagina, de uma cidadezinha pequena, sem nenhuma maldade, ele não tinha recursos pessoais para lidar com aquela emocionais, maldade. né? Emocionais para lidar com aquela maldade. E acabou tirando a própria vida. E assim, talvez, nessa tristeza toda, o bonito é o engajamento desses pais. E eles seguem por aí, tanto quanto eu, tentando falar sobre esses sinais. E quais são os sinais? Talvez seja essa a pergunta de ouro. A gente tem que entender que entre o caminho que leva o sujeito a sair do ponto zero, se radicalizar e se mobilizar, a violência extrema, não é de uma hora para outra. Ninguém acorda um dia de manhã cedo e pensa, está chovendo em São Paulo, o que eu faço agora? Vou matar todo mundo. Não funciona assim. Esse adolescente vai dando muitas pistas nesse caminho tortuoso da radicalização. Vai maturando alguma coisa assim? Vai maturando. De um lado ele matura e de outro ele percorre um caminho em que ele se perde dele mesmo. Quanto mais longo esse caminho ele percorre, mais difícil é para a gente trazê-lo de volta. Vamos lá. O que a gente tem visto quase como recorrentemente nos casos que a gente atua? Eu brinco que parece, no mundo real, o tempo que a gente está atuando parece pouco, 1 ano e meio. Nesse mundo virtual, é como se eu tivesse imerso há 100 anos. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta carga emocional que a gente envelhece muito. Não no sentido de jovem que deu certo, como o presidente falou agora, naquele sentido de cansaço, profundo cansaço. Então, o que a gente, nesses mais de 250 casos que a gente atua no Ministério Público do Rio Grande do Sul até agora, a gente percebeu aquilo que a gente vai chamar, quase que recorrentemente, de triângulo maldito. Famílias disfuncionais, agregadas ao excesso de telas e agregado ao bullying. E isso eu acho que é uma coisa importante que o município pode e deve fazer. Programas mais efetivos contra o bullying. O bullying é a grande porta de entrada, é o grande cristalizador de ódios que leva esse adolescente a se isolar no mundo das telas. E nesse mundo das telas, ele começa a reverberar todo o ódio que ele tem. E ele vai encontrar outros iguais a ele. Quando o senhor fala em famílias disfuncionais, o senhor se refere a que tipo de família? Para a gente entender bem esse contexto. Te agradeço muitíssimo a pergunta. Eu acho que a gente vai ter que mudar esse nome. Porque quando a gente fala em família disfuncional, a gente pensa em família disfuncional tão somente aquela em que a família que todo mundo briga, que os pais não se entendem, que a violência faz parte do dia a dia. Não.
é um pouco mais do que isso. A gente vê muitas famílias com um modelo mental cristalizado no século XX, tentando trazer as respostas do século XX para o século XXI. Vou te dar um exemplo clássico. Elis Marina, quando era adolescente, teu pai com certeza ficava preocupado quando tu não estavas em casa. Ia para a noite, eu não sei se chama balada ainda, mas para balada. E quando voltava em casa, se a Elis Marina passasse a noite, o dia inteiro no quarto, tá de boas. Está tranquilo. Trancado no quarto. Está trancado no quarto, mas está segura. Uhum. Então a gente transportou para o século XXI esse mesmo conceito. Se o meu filho está trancado no quarto, ele está seguro. Só que o meu filho trancado no quarto, ele não está no quarto. O meu filho trancado no quarto, só o corpo dele está ali. O espírito e a mente estão no cybermundo. O espírito e a mente estão em um outro lugar, que é um universo cheio de galáxias e planetas. Muitos inexplorados, cheios de perigos e ameaças. E a gente deixa os nossos filhos entrar nesse universo cheio de predadores sem nenhuma salvaguarda. E muitas vezes não controla, né, doutor? As perguntas clássicas que os pais da gente faziam: aonde vais? Sim. Com quem tu vais? E a que horas voltas? Simplesmente é como se nesse mundo não precisasse. E a mesma coisa, eu preciso saber quais os sites tu vai pesquisar, quais os grupos tu vai entrar, quais as panelas tu está integrando, quem compõe essas panelas, limitação de tempo de tela. Se os pais fizerem isso, onde vais, com quem vais e que horas volta, a gente já tem um grande ganho estratégico. E o que eu percebo é que os pais do século XX não estão preparados para um fenômeno do século XXI. E aí, já pegamos talvez o grande primeiro sinal: isolamento. Vamos ao seguinte. Teu filho, agora já saindo da adolescência, mas teu filho aos 4, 5 anos, tá, Elis? O que ele queria? Ele queria ter um bando de jovens com ele. Eles são gregários, eles precisam de uma coalizão gregária que lhes dê sentido. Exato. Né? Então, o adolescente que nessa fase da vida é isolado, alguma coisa tem. E a primeira coisa que acontece quando eles começam a se engajar na radicalização, mobilização e violência, eles começam a perder a conexão com a socialização dele no mundo real, se afastam da família e passam a perder o interesse na escola. Ele é isolado, ele é o quietinho. Por isso que o nosso modelo mental do século XX não funciona agora. Quem era o aluno problemático no século XX? Aquele que tocava horror na escola, aquele que era bagunceiro. Então, se esse aluno não é bagunceiro, ele não me chama a atenção, ele passa abaixo do meu radar. Só que a gente tem vários casos em que as professoras dizem, e os pais, quando eu vou na casa, for cumprir mandado de busca e apreensão, e eu vou pessoalmente, os pais dizem, mas ele era tão bonzinho, ele era tão quietinho aí. E isso gera a incapacidade de compreender que alguma coisa está fora do lugar. Isolado, se ele começar a ter um interesse sobrelevado em violência, eu acho que a gente está com um problema. Porque, vamos lá, nessa fase a gente tem a questão da identificação. Se meu filho pesquisa na internet só coisas de esporte, de lazer, meu filho possivelmente gosta de acampamento, de esporte ao ar livre, etc. Agora, se meu filho só pesquisa sobre violência, tem alguma coisa fora do lugar. Porque inclusive aquele efeito bolha, aquele efeito eco que tem nas mídias sociais, farão com que ele consuma muito mais violência. Um ponto que eu gostaria de, talvez, que o senhor compartilhasse com as pessoas que nos acompanham, que tem a ver com a conversa que nós tivemos antes de iniciar aqui na nossa entrevista, é o seguinte: foi aquele caso que te mostrou que a abordagem policial, a abordagem repressiva, a abordagem de reação criminal não era adequada. Se puder compartilhar conosco, porque assim, nós temos aí a lei do terrorismo, temos a lei da organização criminosa, temos uma série de tipos penais, que são os crimes previstos, mas nós temos muitas vezes um adolescente que está iniciando. E aí a conversa é monitorada e chega o aparato policial, que não é o adequado. Como é que foi esse despertar teu, da tua equipe,
para a necessidade de mudar a abordagem. Que inclusive assusta, né? Assusta. Né? Por que é importante distante, ele compartilhar? Né? Porque ele é procurador de justiça, ele é Ministério Público, é o titular da ação penal. Nós precisamos que essa mentalidade seja compreendida por outros promotores de justiça, outros procuradores de justiça, ou seja, pelo Ministério Público Brasil afora. E até assim, complementando a pergunta da doutora Janaína, o senhor tem esse trabalho junto ao Projeto Sinais, em que a abordagem ela é discreta, ninguém fica sabendo, porque também é uma questão importante, né? Porque a pessoa se sente acuada quando ela começa a ser visibilizada numa situação, né? Então, eu gostaria muito de dizer, assim, para a alegria da minha mãe, que eu sou um gênio. Que eu tive insights geniais, mas não é assim. A gente vai aprendendo muito mais nos erros do que nos acertos. Nosso caminho até agora não foram só flores. Foram muitas vitórias, mas muitas derrotas e muitos erros que a única coisa boa, a gente aprender com os erros. Mesmo os erros a gente não comete duas vezes. Então tem talvez o grande caso que nos dá um insight acontece numa cidadezinha que pertence a uma comarca de uma cidade que eu gosto muito, chamada Frederico Westphalen. Eu estava trabalhando diretamente com a minha colega Michelle Kiffner, que é promotora da infância lá, em um caso concreto numa cidadezinha do entorno ali. Da maneira como esse adolescente se comportava nas redes sociais, ele parecia um perigosão. E nós, claro, notem, eu sou moldado, eu sou procurador de justiça, quase minha vida inteira dediquei à atividade criminal. Grande parte da minha formação é justamente de segurança pública, então a gente usou protocolos. Os protocolos que me dão a salvaguarda e vão dar salvaguarda do agente em contrariedade com a lei, ok? Só que quando a gente, nesse dia específico, quando a gente chegou lá às 6 horas da manhã, aquilo doeu em mim e doeu na minha equipe. Porque era um adolescente com uma família com muitos problemas, em que o remédio que a gente aplicou era muito pior que a doença. Não teria nenhum ganho. Aquilo me fez perceber que a gente não tem nenhum ganho quando a gente mata o paciente aplicando o remédio. A gente tem uma reunião que a colega chama toda a comunidade, a direção da escola, a rede de proteção, os representantes da segurança pública e a própria mãe, para a gente conversar, consensuar o que nós faríamos naquele caso. Coisas que me chamaram a atenção e daí que vem o insight para os sinais. Não, primeiro foi o como não fazer, tanto que nós hoje a gente está formatando, está terminando de estabelecer um protocolo de cumprimento de medidas judiciais sem dano. Tá? De entrar nos lugares sem que as pessoas percebam, para não etiquetar esse adolescente, para que ele possa ter um futuro. E a fala da diretora foi bem interessante, porque ela disse que aquilo que leva ela a procurar o Ministério Público é que ela percebeu alguns sinais diferentes no menino por conta de uma capacitação que ela tinha tido no ano anterior com a patrulha escolar da Brigada Militar. Isso me chamou a atenção. Então, ela estava apta a ver aquilo que estava fora do lugar, o que geralmente a gente não está. Tinha um olhar, né? O olhar, olhos para ver e ouvido para escutar. Depois, cada distintivo que estava ali, dentro das suas limitações, oferecendo o que poderiam fazer para esse adolescente. E a mãe, ao final, me explicando do filho, que era um bom filho, mas que em um determinado momento ele não aguentou mais e se rebelou, porque ele ia todos os dias para casa, chegava em casa chorando de tanta, e aí me perdoa o termo, porrada que ele tomava de 3 colegas. E aí vem aquele fenômeno que se chama de vitimização reversa. Por isso que eu digo que o bullying, ele está muito associado nisso. Tanto do ponto de quem faz, do que de quem sofre. Porque em um determinado momento ele deixa de sofrer bullying, passa a fazer bullying. Então esse momento foi de epifania, de é isso que a gente deve fazer. Porque se a gente... Notem o seguinte, todo mundo pensa nessa violência extrema como ataque à escola. Mas não é só. A escola é um dos muitos palcos possíveis. Então nós temos vários palcos, a gente tem desafios. Nós já tivemos esse ano, infelizmente, 2 meninas que morrem por conta de desafios. Essa menina que foi agora,
que vocês falaram agora, também que está muito vinculado com a violência extrema que a gente vê nas mídias sociais. O caso do mendigo, que um adolescente e um jovem adulto tocaram coquetéis Molotov agora no início do ano no Rio de Janeiro. Como é que previne isso? Os nossos adolescentes mostram, eles falam, eles escrevem, eles desenham. Eles expressam. Eles expressam. Só que precisa saber captar isso. Exato. E aí vem o treinamento que o senhor está instituindo nesse projeto Sinais com as pessoas que estão vinculadas a esses palcos, né? Que ele acabou de falar, escolas e tudo mais. Eu queria que o senhor explicasse. Mas é que é o mais gente. Importante, talvez, de deixar claro, é que no caso dele vai além de um treinamento. Por quê? Porque ele é chefe da Procuradoria, que é o órgão que tem o poder-dever de iniciar processos. Então, o que tem de diferente do trabalho dele com relação a tantos outros importantes projetos de sensibilização nas escolas, né? No lugar de já iniciar uma ação, uma atuação penal, seja de criminal propriamente, ou uma ação para apreender, internar esse adolescente, ele leva esse aparato, né, judicial e estatal para diagnosticar e evitar, entendeu? Então, é um projeto que acontece também dentro da justiça, não é isso? Ele é muito... Hoje ele virou talvez um dos principais projetos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem vários outros, mas ele hoje tem muitas catalisações. O que ele tem de diferente? Tá? Primeiro, é que nós temos um ciclo completo. Então, o procurador, que sou eu, mais inúmeros assessores, nós trabalhamos integrado diretamente com os colegas, principalmente da infância. E dos colegas há uma capilarização para as redes. Então, a gente tem uma interlocução direta com as escolas, com a rede de atendimento, com os colegas, o que nos possibilita uma ação mais célere. Quanto mais cedo a gente chegar na vida desse adolescente no caminho da radicalização, melhor é o resultado. Porque o que acaba acontecendo com esse adolescente, sabe aquela história de João e Maria, que vão se perdendo na floresta até que não conseguem mais se encontrar? Basicamente é isso. Esse sujeito, nesse caminho, vai se perdendo de quem ele era. No final, lá na ponta, ele vai sair uma outra pessoa. Para que a gente consiga recompor esse sujeito, não é só uma engenharia reversa. É muito mais. A gente precisa desengajar, a gente precisa desradicalizar e a gente precisa reabilitar para que esse sujeito possa voltar a conviver dos locais em que ele foi alijado, se alijou. De onde ele saiu ou foi saído. Entende? Então, é por isso que a gente precisa contar com toda a comunidade. Não é um trabalho isolado, é multissetorial. Talvez o que a gente esteja fazendo é a catalisação de muitas vontades que não sabiam que existiam. De muitas instituições que podem ajudar, querem ajudar, mas não sabiam. De pais. Então, nós precisamos que os pais enxerguem os sinais também. O senhor cria uma rede, então, que inclui pais, escolas, pessoas que estão capacitadas a ouvir e a entender, né, essa forma que esse jovem que está se expressando, né? Sabe, vê o seguinte, quando a gente lida no mundo digital, com problemas no mundo digital, a primeira coisa que a gente pensa é que a solução está no mundo digital. É claro que a gente não pode abrir mão de conceitos como cyberpatrulhamento, mas é muito complicado, porque nós estamos falando de um universo com muitas galáxias e muitos planetas. A proposição do Projeto Sinais é dar um passo atrás, atuar no mundo analógico, capacitando pessoas que têm o dever e têm relação de proximidade com pessoas que podem radicalizar ou estão se radicalizando. Assim eu evito que elas ingressem no mundo digital ou no mundo digital fiquem. Agora, o que a gente precisa dos pais? Pais sejam pais. Então precisa, por mais chato que seja, limitar o tempo de tela. Certo. O que a gente precisa dos colégios e das famílias? Que lidem com a questão do bullying. O que a gente precisa do poder público? E aqui vem as reclamações recorrentes das redes. Não temos psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras suficientes e muito menos preparados para esta área específica. Tem a outra questão que sempre nos reclamam,
que é a questão da inclusão, que é necessária, mas não uma inclusão de faz de conta, em que larga uma criança lá sem nenhum outro suporte. Então, precisa uma preparação para a escola, precisa uma preparação para quem entra, precisa uma preparação para os alunos e precisa ter suporte, inclusive, de pessoal para dar conta disso. O Fábio foi falando para a gente, me ocorreu o seguinte, onde começa? Ou seja, né, onde começa para você detectar um caso desse? É alguém da escola que procura ajuda do Ministério Público, por exemplo? Ou é pela internet mesmo, por um post que foi... Onde começa isso? Eu vou juntar, então. Porque, por exemplo, o ECA hoje permite que as investigações sejam feitas, inclusive por meio para fins de proteção da criança, de perfis falsos, né? Hoje o policial pode ter um perfil falso e fazer essa investigação como um infiltrado na internet. Esse instrumento foi pensado, na verdade, para proteger as crianças da pedofilia na rede. Mas, por exemplo, o Sinais utiliza esse instrumento para poder monitorar essas redes? Isso eu não vou contar. O que eu vou assim, vamos lá. Em tese, é importante. A gente não pode abrir mão de presença no mundo digital, de cyberpatrulhamento. Isso se faz hoje no mundo inteiro, né? Porque, enfim, é como se fosse uma dimensão da soberania nacional. A gente não fala mais sobre terra, mar, ar, espaço. Agora a gente tem uma outra dimensão, que é essa dimensão cibernética. Então a gente precisa de patrulhamento. A gente tem polícia nos mares, se a gente tem polícia na terra, se a gente tem aviões, policiamento aéreo, então nós precisamos também um controle do Estado neste universo. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que nós estamos falando de a gente não está falando de um país mais, nós estamos falando de um universo. Um universo muito amplo. Me parece que a melhor forma de prevenção mesmo está aqui do lado de cada tela. Quando as pessoas estão capazes de ver o que está saindo fora do contexto daquele adolescente. Porque muitas vezes a gente vai chegar muito atrasado. Se a gente apostar todas as nossas fichas no mundo cibernético, a gente vai chegar atrasado. Então é um consórcio dos dois, o que a gente tem visto hoje, que tem dado muito resultado. Porque a gente capacita as redes e entrega para as redes um formulário que a gente fez de avaliação de ameaças. Não para eles fazerem, mas para nos mandarem. Porque a gente sempre diz o seguinte, isso é uma tarefa muito sensível, é multissetorial e o mau dia de um adolescente não faz dele um grande perigosão. A gente precisa ter um pouco de serenidade. Por isso, mandem para a gente que a gente faz a avaliação. Isso tem dado resultado. Agora, vamos imaginar, quando vem um convite de uma diretora de escola, de um clube, de jovens, tudo bem, ok. Mas quando isso chega pela via policial, ou quando isso chega já como um procedimento de apuração de um ato infracional ou até mesmo de um crime, o Poder Judiciário está sendo receptivo a essa abordagem preventiva? Porque, assim, eu até hoje não consegui encontrar, pelo menos, um magistrado que compreenda isso. Normalmente vem aquilo que a gente já tem desenhado. Olha, é um ato infracional? Qual foi o ato já praticado ou que esteja em andamento? Qual que é o ato infracional, qual é a medida? Ou seja, já se dá o start no âmbito criminal, o senhor entende? A mentalidade da magistratura lá também está mudando? Tá, vamos lá, vamos primeiro ao que é primeiro. O que a gente faz quando chega de multimodais a informação que um adolescente está dando esses sinais? A gente vai começar a peneirar, a gente vai começar a ver do que se trata. Então, em primeiro lugar, a gente entra em contato com as escolas. Tá? A gente pede para as escolas nos mandarem as atas e o histórico escolar. E, de preferência, preencher a nossa ficha avaliativa. Depois, a gente entra em contato com o colega, já imediatamente com o colega, quando não vem dele, para saber quais são as medidas, se alguma medida já foi tomada. Como é que está aquele... A gente vai tentar entender esse adolescente no contexto. A nossa primeira forma de reação, depois disso, a gente vai pesquisar as redes sociais dele, vai ver o que está verberando. Nossa primeira forma de ação é tentar uma
medida de natureza protetiva. É claro que muitas vezes, e infelizmente já aconteceu muito mais do que eu gostaria, a gente vai ter que tomar medidas mais graves. Porque aí e depois buscar, junto com essa medida mais grave, a desengajamento, desradicalização e a reabilitação desse adolescente, customizando esses projetos junto com as redes. Então, a gente tenta fazer que as coisas andem todas ao mesmo tempo, priorizando sempre a proteção e depois a reação. Até agora, a gente não teve nenhuma dificuldade com o judiciário no Rio Grande do Sul. Agora, Fábio, eu queria saber se o aumento do número de meninas nesses grupos de ódio que tem aumentado, isso chegou a ser uma surpresa ou não? É uma surpresa, assim, vamos lá, boa pergunta de novo. Até quando em 2004 o FBI sintetiza o relatório dele sobre o perfil dos atiradores ativos, basicamente, taxativamente disseram, olha, isso é um fenômeno masculino. O pessoal que trabalhava nessa área até 2023 dizia, olha, não tem menina nesse mercado. Esse mercado era, salvo casos isolados, esse é um mercado, entre aspas, masculino. O que a gente percebeu, e aí eu estou falando do recorte do Rio Grande do Sul. Falei para a vereadora que nós temos um mau hábito lá de ser absolutamente radicais no sentido de contabilizar as coisas. Para poder combater, a gente precisa colocar isso na exata dimensão quantitativa e qualitativa. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, que é do Mampituba, que é divisa com Santa Catarina, até as divisas com Uruguai e Argentina, nós sabemos quem é o nosso sujeito que acaba merecendo nossa atenção. Em 2024, no recorte geral, abrangendo jovens, adultos e adolescentes, nós tínhamos cerca de 16%, 17% de mulheres. Uma coisa mais ou menos... Essa proporção. Proporção, nos dois universos. Neste ano a coisa muda. Hoje, a última contabilização que a gente fez, no universo adulto estava 50-50, metade mulheres e metade homens. Eu não sei se esse é um empoderamento bom de se ter. Acho que não. Tá? Eu acho que tem alguma coisa fora do lugar e eu acho que são respostas que a academia deve buscar. Tá? Eu vejo que está fora do lugar. A resposta eu não sei. No universo dos adolescentes também cresceu. Então, as mulheres hoje estão por 18%, 19%, quase 20%. O que muda de 2024 para 2025? E aí o que nos preocupa? Se em 2024 as mulheres eram muito mais passivas, muito mais vítimas, hoje elas são muito mais ativas. E essa mutação é uma coisa que nos preocupa de sobremaneira. Além de estar uma maior participação, só que uma participação agora muito mais ativa. Vereadora, esse tema que a senhora nos trouxe renderia, eu acho que umas 56 horas de conversa. Infelizmente, nós estamos chegando no final desse nosso sala de visitas, mas nada impede que, né, o Fábio venha do Rio Grande do Sul visitar São Paulo novamente, para a gente continuar, porque eu acho que esse é um tema que vai se perpetuar, porque novos assuntos vão acontecendo, novas questões vão acontecendo, e certamente ele vai ter novidades sempre para a gente. Eu acho que nesse momento eu pediria para vocês para fazer assim uma palavra final para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje. E eu vou até, nessa sua palavra final, Fábio, que você contasse para a gente se esse tipo de trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul vai começar a partir para outros campos, né? Outros estados e por aí vai. Em São Paulo, inclusive, a gente já está em contato com os colegas aqui. Os colegas a gente está trocando materiais, eles, claro, vão customizar conforme São Paulo, né? A gente só dá nossas ideias e são colegas extremamente capazes que estão coordenando. Quando ele fala colegas, são membros do Ministério Público, para as pessoas nos compreenderem. É verdade. São colegas membros do Ministério Público que estão montando sua própria programação. O que eu posso dizer? É um tema muito sério, é muito grave, mas tem solução. A solução está em prestar atenção nos sinais. E mais importante, pais serem pais. Observar. Vereador Janaína? Não, eu agradeço imensamente e entendo que é vanguardista porque acontece dentro da justiça. Sim.
que é um ambiente amarrado, né? É um ambiente apegado às velhas formas e nós estamos sendo desafiados a enfrentar essas novidades de formas novas também. Não adianta querer fazer, né, enfrentar o novo dos mesmos modos. Sem então, dúvida. eu te parabenizo, te instigo a seguir adiante e me coloco aqui como uma interlocutora, não só aqui pela Câmara, mas também pela universidade. E sinta-se já convidado, se quiser organizar um evento aqui na casa, sei que vai ser uma alegria, não só para mim, mas para todos, agora os colegas vereadores, né, para que nós aprendamos mais. E tenho certeza que promotores de justiça, juízes, policiais que venham assistir esse programa vão te procurar, né, para a gente poder pulverizar essa sua mente. Parabéns. Tá certo. Eu que agradeço a presença de ambos, muito obrigada. Foi um prazer imenso, um assunto de extrema importância, muito atual. Eu acho que foi dado um recado importante para a sociedade. Muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Sala de Visitas hoje. Espero que você tenha gostado. Aguardo você nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.